18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, desde o templo de Salomão, eu invoco o Teu nome, Jesus, pois o Senhor afirmou, prometeu que tudo que pedíssemos ao Pai, em Teu nome crendo, receberíamos. E eu quero pedir ao Senhor em favor desta pessoa que não consegue ser feliz com ninguém. Todos os relacionamentos dele têm sido frustrados. Começou com os pais, brigas, separação, depois com os irmãos, depois foi com a namorada, com aquela que se tornou a mãe dos seus filhos. Agora é com os filhos, no trabalho. Esta pessoa não consegue ser feliz com ninguém. Oh Deus, usa esta água e arranca esse espírito de separação, de solidão, esse espírito de confusão que faz esta pessoa maltratar ou ser maltratado, rejeitar ou ser rejeitado. Esse espírito de orgulho que faz esta pessoa ser infeliz com as outras pessoas. Usa esta água, pois diante da cruz vazia, como símbolo da vitória sobre a morte, o pecado, a injustiça, pois o Senhor venceu o mal, dando a vida por nós. Consagra esta água, pois eu a declaro consagrada, abençoada em Teu nome, Jesus. Beba e seja livre e agora dessa maldição hereditária, desse encosto que impedia você de ser feliz com as pessoas que fazem parte da sua vida, direto ou indiretamente, como familiares, amigos, conhecidos. Participemos juntos. Todo mal, todo espírito de separação, saia! Oh meu Pai, abrace esta pessoa que está decidido a te obedecer, a te seguir, a te amar. Deus, eu oro por todos os que se batizaram nas águas, que eles vivam em obediência à Tua palavra, que eles sejam fortes em meio às tentações, perseguições, tribulações, que eles não olhem para trás, mas sejam cheios do Teu Espírito, que neste domingo ao pôr do sol sejam batizados com o Espírito Santo. E aqueles que ainda não se batizaram nas águas, mas se arrependem, coloque a sua mão direita sobre esta bata e diga: eu vou me batizar. Neste domingo eu vou me entregar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e vou sepultar o meu passado para viver em novidade de vida. Em Tuas mãos eu entrego a todos que oram comigo, inclusive pelos nossos inimigos. Oramos pela nossa nação que está sendo, meu Deus, fortemente golpeada por esta pandemia. Abençoe o Brasil, abençoe o Teu povo, pois eu entrego em Tuas mãos a todos que creem. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. O milagre não depende da compreensão intelectual, de circunstâncias favoráveis ou religiosidade, mas apenas de fé. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa doença mencionada na Bíblia pode ser física, pode ser espiritual, pode ser na família. Deus não estabelece limites. Ele só espera que você creia e o busque em sua casa de oração
para que Ele manifeste o seu poder na sua vida, para que você seja feliz de verdade. Venha neste domingo, às 18 horas. Você receberá a gota do milagre. Tudo que esse óleo tocar será consagrado, separado e dedicado ao Senhor. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Meu nome é Jaqueline Moraes, eu tenho 25 anos e eu sou arquiteta e urbanista. E eu sofria com o problema da baixa autoestima, desde criança, desde a infância. Eu era muito triste, a minha autoestima era muito baixa, sempre foi. Eu nunca me achei capaz de nada. Eu não tinha sonho para o futuro. Eu sempre quis me formar em arquitetura desde criança, mas eu não pensava em ter sucesso, porque eu não achava que isso era possível para mim. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, e isso foi só piorando com o passar dos anos, na adolescência. Quando eu fiz 15 anos, eu era bem gordinha, fortinha. E eu comecei a associar isso, a minha imagem, com o vazio que eu tinha dentro de mim. Comecei a pensar que se eu fosse magra, como uma modelo de televisão, talvez eu fosse feliz. Talvez isso pudesse me trazer autoestima. E foi aí que eu decidi que eu ia emagrecer. Só que isso virou uma obsessão. E em menos de um ano eu perdi 16 quilos. Foi assim, muito rápido, porque eu parei de comer. Parei mesmo. E às vezes quando eu comia um pouquinho a mais do que eu achava, eu ia lá e provocava o vômito, que daí tinha se tornado uma bulimia. Eu me olhava no espelho mesmo com 16 quilos a menos e eu ainda me via do mesmo jeito que eu era antes. Pra mim, parecia que eu não tinha perdido nenhuma grama. As roupas largas, meus pais já preocupados com a minha saúde, e mesmo assim eu queria continuar. Só que mesmo a balança me mostrando um número muito inferior do que eu tinha antes, isso não me trouxe alegria. Então eu me sentia um fracasso e tinha vozes na minha mente que eram muito fortes. Você nunca vai ser ninguém, você é um lixo. Eu me sentia um lixo. Aí depois eu tive anemia, a gastrite nervosa. Então esse problema emocional já começou a afetar a minha saúde. Eu entrei na faculdade de arquitetura e mesmo lá estudando o que eu mais amava, a minha alma gritava de dor. Eu não dormia direito à noite. Eu pensava que se eu morresse, talvez eu ia trazer um alívio para os meus pais, para minha família. Eu pensava, não, se eu morrer, eu não vou mais trazer sofrimento para eles, porque além de todos esses problemas, eu era muito nervosa em casa. Eu já conheci o trabalho, da Igreja Universal, e um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. Eu já tinha ouvido milhares de testemunhos, mas aquele testemunho foi diferente, porque a mulher falava de um jeito que parecia que ela sabia do que eu passava aqui dentro, que ninguém sabia, porque nessa época eu nunca tinha contado para os meus pais o que eu vivia internamente, eles não sabiam, só eu sabia o vazio que eu carregava na minha alma. E o testemunho dela mexeu comigo, falou comigo. Ela falou sobre tristeza, mas ela falou de um jeito que foi muito diferente. E eu ouvi pela primeira vez, eu falei, não, eu preciso me entregar. Até aqui eu vim lutando com a força do meu braço. E a minha vida tá só piorando. Eu não vejo futuro pra mim. Pra mim não tem futuro. E acabou o testemunho, eu entrei no quarto e eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, meu Deus, se é verdade o que essa mulher tá falando, eu quero ver isso na minha vida. Porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida. E a partir daquele dia veio uma voz diferente, que não era mais aquelas vozes que eu ouvia, que só me colocava cada vez mais para baixo. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez e Ele falou, eu sou contigo. Aí a partir desse dia eu falei, não, eu vou me entregar para Deus. Comecei a me limpar, fui me limpando, me lavando, tirando da minha vida tudo aquilo que não agradava a Deus, participando nas reuniões também de sexta-feira, porque eu sabia que eu precisava me libertar desses maus pensamentos. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ele não queria saber o jeito que eu era fora. E eu me senti amada pela primeira vez, e aí começou o meu processo de mudança. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo desde sempre,
mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu ouvia todo mundo falar, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não sabia o que era. E um dia eu entendi, o pastor falou, se você quer que a sua vida mude realmente, não só para você sentir uma sensação de bem-estar aqui na igreja, mas para a sua vida realmente mudar, você mudar dentro, você precisa receber o Espírito Santo. Orava, fiz muitos sacrifícios, eu lembro que eu fiz um propósito de orar de 3 em 3 horas, de dia e de noite, buscando o Espírito Santo. Eu buscava no banheiro, eu buscava na faculdade, todos os lugares que eu tava, eu ia lá no banheiro e buscava o Espírito Santo. E foi numa quarta-feira, o pastor falou, hoje eu não vou pregar, hoje vai ser uma reunião diferente, hoje a gente só vai buscar o Espírito Santo. E foi uma reunião das 18 horas, uma quarta-feira. Eu lembro que eu tava com uma roupa da faculdade, de chinelo, mas eu falei, não, eu não quero saber de nada. Hoje é o meu dia. E eu busquei com muita sede. Eu queria muito mudar de vida, eu queria muito receber o Espírito Santo. Até que uma hora eu não tinha mais palavras e eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não esqueço daquele dia. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro qual pastor que era. Na hora que ele tava cantando, e daquele dia em diante eu mudei. Eu recebi felicidade, alegria, paz, não tem palavras, para descrever. Aquele buraco que tinha dentro de mim, desde que eu me conhecia por gente, foi preenchido. Eu não sentia mais aquela angústia, aquela opressão. Dentro de mim, era como se fluísse um rio, assim, de águas vivas, sabe? Como diz na Bíblia mesmo. E eu comecei a entender que tudo aquilo que os testemunhos falavam, que as pessoas falavam do Espírito Santo era verdade, porque tinha acontecido comigo. E não era uma emoção, era muito maior, era uma alegria que depois que acabou a música, acabou a busca, eu saí da reunião, fui para a faculdade, era tudo diferente, eu olhava as pessoas diferente, já não era mais pessoas, eram almas, e eu queria levar para elas aquela alegria que eu tinha recebido. E a partir daquele dia eu fui uma nova Jaqueline, os meus frutos começaram a aparecer, eu já não era mais nervosa, eu já não tinha mais aquela baixa autoestima, eu já comecei a me amar. Pela primeira vez eu me olhei no espelho e falei, não, eu não sou um monstro, como eu pensava que eu era. Eu tenho sim um futuro pra mim, eu posso sim ser feliz, eu posso, quem sabe, um dia casar. Hoje a minha vida é outra. Não tem nem comparação com a Jaqueline que eu era antes. Hoje eu me amo. Primeiro eu mudei no meu interior. E quando eu mudei aqui dentro, tudo do lado de fora mudou. Foi mudando aos poucos, foi natural. Uma coisa foi mudando. Primeiro eu me formei em arquitetura, hoje eu sou arquiteto, tenho meu escritório. Eu que pensava que nunca ia ser amada, que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ser feliz no amor. Hoje eu sou feliz, realizada. Tenho um esposo maravilhoso que me ama, que tá do meu lado, que é meu parceiro, principalmente na fé, que me ajuda, que é um homem de Deus. E hoje nós temos o nosso apartamento, carro, a nossa vida hoje é abençoada. Mas o mais importante é o Espírito Santo, porque nenhuma dessas conquistas materiais se compara ao valor que é o Espírito Santo, que ele é muito importante, ele é muito precioso. A exemplo da Jaqueline, que por causa de traumas complexos, ela foi depressiva, ela desejou a própria morte. Veja o perigo dos traumas, dos complexos, seja você gordo, magro, negro, branco, alto, baixo, feio, bonito, cuidado, meu amigo. Porque quando você não tem o Espírito de Deus, você não tem segurança. Já quando você tem o Espírito de Deus, se unge com este óleo, é como você então ser seguro ou ter segurança no meio de bilhões de pessoas inseguras. Davi era um adolescente, mas ele não era inseguro. Inclusive, afirma o texto bíblico, aqui, que quando ele foi ungido com o óleo do chifre, está aqui, o chifre do azeite, diz Samuel, o ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nós consagramos aqui no altar do Templo de Salomão 12 pastores com o chifre, com o óleo, para ungir você no alto da cabeça, aqui na entrada do Templo de Salomão. Neste domingo, às 18 horas, eles vão estar aqui, diante da Porta Formosa. Você que diz, bispo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu não sou seguro, eu tenho traumas. Então os pastores estiveram comigo aqui às 18 horas no Templo de Salomão, consagrando este óleo do chifre, vão estar
para lhe recepcionar a partir das 17 horas aqui no Templo de Salomão. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Cheguei a ficar com uma dívida de 65 mil reais. Foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida, não tinha nem salário, era um escravo. Meu nome é Edilson, tenho 48 anos e a minha vida está prosperando. Cheguei em São Paulo em 1989. Eu vim de uma infância muito sofrida. Os meus pais eram lavrador, trabalhavam na roça, de uma família muito pobre, que não tinha condições de dar uma vida melhor. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo aos 17 anos, que eu comecei a trabalhar num restaurante. Trabalhei durante uns 3 anos e foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida, não tinha nem salário, era um escravo. Foi quando eu conheci um patrão ao lado do restaurante e ele fez uma proposta para mim. Aí ele me contratou, aí trabalhei num período de 10 anos, mas só que a minha vida não andava. Só trabalhava, o dinheiro só dava para comer, era como se fosse um salário mínimo hoje. Imagine o que é que dá para fazer com um salário mínimo hoje, creio que 600 reais, o que é que sobra? Praticamente nada. Era uma tamanha dificuldade que eu passava, que eu cheguei a ficar com uma dívida de 65 mil reais. Só que eu não aceitava essa situação. Foi quando eu conheci a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, eu descobri o porquê que a minha vida não andava. Porque eu tinha que pôr o Senhor Jesus em primeiro. Ele é o primeiro em tudo. Através de um homem de Deus ter falado para mim que o segredo era a obediência, é você ser dizimista, honrar o nosso Pai. Quando eu passei a honrar, eu vi a diferença na minha vida. E depois que eu coloquei o Senhor Jesus em primeiro, o Senhor Jesus me deu a direção, me deu a visão das coisas. Hoje eu abri a minha loja e a minha vida está prosperando. A cada dia eu vejo a presença do Senhor Jesus na minha loja, na minha casa, na minha família. Graças à minha fidelidade, paguei todo esse cheque e hoje eu consegui a minha casa, que há 18 anos eu vinha lutando, não consegui uma casa. Além da minha casa, tem o meu carro e uma loja abençoada. Uma loja numa avenida, um local bem localizado, e está sendo uma benção, porque eu sou fiel ao meu Pai. Se você não aceita esta vida de miséria, de dívidas, a exemplo Edilson, que tinha uma dívida de 65 mil reais, mas ele não aceitava aquela situação, ele se revoltou, não contra Deus, mas contra aquela situação de miséria. Ele provou a palavra de Deus. A gente prova a palavra de Deus quando a gente obedece. Ele passou a obedecer e então Deus passou a guiá-lo. É isso que acontece, olha. Se você não serve a Deus em primeiro lugar, Ele não pode lhe guiar. Se você diz, bispo, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer, aonde ir, então é porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Deus está em primeiro lugar, Ele guia os seus passos, Ele lhe dá ideias, Ele segura na sua mão. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu tenho 33 anos, sou empresária
E o meu preconceito contra a Igreja Universal começou desde muito nova, porque a minha família sempre foi muito conservadora. E as pessoas falavam muito da Igreja Universal para mim, né? Falavam que na igreja só tinha ladrão, que quando eu chegasse lá eu ia ter que entregar tudo o que eu tinha. A minha mãe falava que a Igreja Universal fazia lavagem cerebral nas pessoas, que as pessoas saíam de lá com a cabeça virada. Então, desde a minha infância eu entendi que a Igreja Universal era o último lugar que eu teria que pisar e que lá só tinham pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham cultura. Um dia me convidaram e eu me lembro até hoje que quando me convidaram, quando fizeram o primeiro convite para mim, eu falei, eu naquela igreja? Não, eu não vou naquela igreja, eu vou na igreja X, vou na igreja... Mas naquela igreja eu não vou. E continuei vivendo a minha vida. Eu era uma pessoa muito vazia, eu tinha muita mágoa das pessoas, eu guardava uma mágoa muito grande do meu pai, né? Eu era aquela pessoa que todo mundo gostava de ter por perto. Porém, quando eu me deitava lá no fundinho, era aquela tristeza, eu chorava, eu me sentia inferior. Bom, eu sabia que eu precisava de ajuda, e de muita ajuda, e de uma ajuda específica. Porém, o preconceito que eu tinha da Igreja Universal não me deixava procurar a igreja. Eu era casada e vivia um casamento horrível, né? Um casamento destruído. E nesse casamento eu fui até o fundo do poço. E eu fui buscar no casamento aquele carinho que me faltava, porém esse vazio ele não preencheu. Tentei de todas as formas melhorar aquele estado que eu me encontrava, né? Porque eu tinha síndrome, depois das baladas, eu chegava em casa, eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha ataques do pânico, aquela sensação de morte, de tristeza, de que você tá sozinha. Aquela sensação tomava conta de mim. Foi aí que eu busquei ajuda na Igreja Universal, porque não tinha mais para onde escapar, eu não tinha para onde ir. E eu falei, não, eu vou para lá. E eu me lembro que na primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal, eu senti algo tão diferente, mas tão diferente, que eu até fiquei emocionada, porque lá foi o único lugar que eu senti uma paz. E eu sabia que aquela paz que eu sentia não tinha nada a ver com o que tinham me ensinado, que tinham me falado a respeito do Bispo Macedo. Eu vi que ali era um lugar que Deus estava ali. E aí eu comecei a me sentir culpada, né? Porque, poxa, quantos pensamentos ruins eu tive a respeito dos bispos, principalmente do Bispo Macedo, da pessoa dele e da Igreja Universal. No momento que eu cheguei ali, tudo isso foi quebrado, porque nós vemos Deus em cada detalhe ali dentro. E naquele dia, eu já saí leve de dentro da igreja. Eu já saí diferente. Eu saí sabendo que o Senhor Jesus poderia mudar a minha vida. Ele poderia me livrar. E depois desse dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. E eu fui indo, e cada dia querendo ir mais, cada dia querendo ir mais, e mais, e mais, e mais. E parecia que a cada dia que eu ia, a minha situação, eu já conseguia dormir, eu já conseguia pensar na minha vida, eu já conseguia ter clareza de pensamentos, porque eu vivia a minha vida de uma forma que eu não conseguia nem pensar, os meus pensamentos estavam todos turbulentos. A partir do momento que eu cheguei na Igreja Universal, eu vi que Deus podia mudar a minha situação. E depois desse dia, a minha vida começou a mudar. A minha vida mudou de fato e de verdade. Para Deus, nada é impossível, por mais que você esteja numa situação onde você acha que ninguém está passando pelo que você está passando. O Senhor Jesus, que eu encontrei na Igreja Universal, Ele pode mudar essa situação, Ele pode te curar, como Ele me curou diversas vezes. Ele pode tirar a sua tristeza, Ele pode transformar a sua vida. E esse Deus eu conheci na Igreja Universal. Eu diria para essas pessoas que estão procurando uma mudança, procurando
se sentem no fundo do poço, sentem que ninguém pode mais ajudá-las, sente que ninguém quer ajudá-las, sente que está sozinha, sente que para o seu caso não tem jeito, o meu conselho é: venha ver com seus olhos esse Deus vivo que está aqui, que está agora aqui com a gente. Venha que você vai ver com seus olhos, ninguém vai te falar, você vai ver o poder de Deus, o Deus vivo na sua vida. Você tem raiva do seu pai? Você é uma pessoa triste, infeliz, amargurada, a exemplo da Fernanda? É porque falta em você o Espírito Santo. Aí você diz: mas eu tenho uma religião, eu creio em Deus. A Fernanda também, cheia de preconceitos contra a Igreja Universal. Meu amigo, preste muita atenção. Se você não vencer de uma vez por todas essa acomodação, procurando facilidades, você quer facilidades? Então será vencido pelas dificuldades. Mas quando você vence a acomodação, você vence também as dificuldades, porque você não espera facilidades. Você busca Deus e o encontra. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós vamos lhe ungir com o óleo do chifre, para que você seja batizado com o Espírito Santo. Traga a sua Bíblia, chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa, e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação, não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.